Vamos agora ao nosso giro de notícias. Uma carga com 250 mil maços de cigarros foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal dentro de um ônibus na noite de quarta-feira na BR-282 em Erval Velho, no oeste catarinense. O ônibus e a carga foram encaminhados para a Receita Federal de Joaçaba. A partir da próxima segunda-feira, o Instituto Geral de Perícias vai retomar o atendimento presencial para a emissão de carteiras de identidade em Santa Catarina. O atendimento presencial só vai ser permitido para pessoas que fizeram agendamento pelo site igp.sc.gov.br. Os volumes de chuva em Santa Catarina estão fora da normalidade desde o ano passado e isso já está sendo considerado a estiagem mais severa desde 2006. 45 cidades decretaram situação de emergência. Eu vou conversar agora com o Ricardo Stefanelli, assessor de comunicação social da Casan. Ricardo, boa tarde. Boa tarde. Tudo bom, Karen? Boa tarde aos telespectadores. Ricardo, como é que está, diante dessa estiagem, a situação de abastecimento no estado agora? Ontem houve uma coletiva na qual a EPAGRE fez um levantamento geral da situação de chuva. É muito grave o déficit de chuvas no estado de Santa Catarina, principalmente na região oeste e na própria Grande Florianópolis também. Então, nós estamos com ponto de atenção em todo o estado, pedindo para a população colaborar ao máximo, não apenas como antes, que a gente já pedia um uso consciente de água, mas nós estamos pedindo, à medida do possível, que cada um reduza o seu consumo. Porque, segundo a EPAGRE-CIRAM, desde junho do ano passado, não há chuvas consistentes que recarreguem nossos rios, poços, lagoas, córregos, enfim, nossos mananciais aqui em Santa Catarina, Karen. Ricardo, com as reservas que temos hoje, poderemos garantir o abastecimento de água por quanto tempo? A gente tem mais ou menos uma previsão, até que a Casan tenha que interferir, suspendendo durante alguns períodos do dia? Não, nós não temos assim uma previsão de reservatórios por dia que possa fazer esse cronograma. Nós não trabalhamos com cenário de racionamento, com exceção de São Miguel do Oeste, onde a situação de estiagem é agravada pela queima de uma bomba de um poço profundo que fica a 150 metros, um poço de 150 metros de profundidade. Lá, sim, nós estamos com rodízio, alternando o abastecimento nos bairros. Nos demais cidades, nós não trabalhamos ainda com o quadro de racionamento, principalmente na região metropolitana. Porém, Karen, é muito importante que a população colabore, o consumo está muito alto, as temperaturas estão altas, as pessoas estão mais em casa, lavando mais louça, lavando mais as mãos, tomando mais banho. Infelizmente, ainda há uma cena que a gente espera que em breve fique no passado, que é a lavagem de calçadas, lavagem de carros. Não faz sentido isso. Nesse momento, menos ainda, né, Ricardo? Como? Nesse momento, menos ainda, né? Então, a gente precisa da colaboração da população. Exato. Olha, essa cena, sim, ela vai ficar tão anacrônica logo ali na frente como era fumar em avião, sabe? Alguém lavando o carro com água tratada a flúor e cloro, lavando calçada com mangueira. Porém, em termos de estiagem, isso faz menos sentido ainda. Sim. Não é solidário. E o que nós estamos pedindo é essa solidariedade, essa compreensão. Perfeito, Ricardo. Muito obrigada pela tua participação. A gente continua em contato para atualizar as informações da Casan aqui no Meio-Dia Catarina. Nós que agradecemos pelo espaço, Karen. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. O governador do estado falou hoje pela primeira vez sobre as supostas irregularidades na compra de respiradores pelo governo do estado. Carlos Moisés anunciou uma sindicância e um inquérito na Polícia Civil para investigar o caso. Na verdade, esse pronunciamento foi ontem. De acordo com a denúncia do site The Intercept Brasil, o governo de Santa Catarina fez a compra sem licitação. Cada respirador custou R$ 165 mil, valor maior do que a média paga pela União e outros estados, que é de R$ 60 a R$ 100 mil. Os respiradores foram adquiridos de uma empresa de Nilópolis, no Rio de Janeiro, que, segundo a reportagem, nunca vendeu esse tipo de equipamento e nem assinou contratos com o governo catarinense. Os aparelhos já deveriam ter sido entregues,
mas até agora, nada. A repercussão em Santa Catarina foi imediata. Na Assembleia Legislativa do Estado, deputados já se articulam para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as denúncias do site Intercept Brasil. As denúncias são tão graves que podem inclusive causar o afastamento do governador do estado, porque já é reincidente. Tivemos o processo, além do hospital de campanha de Itajaí, cancelado, porque o Tribunal de Justiça disse que houveram favorecimentos, facilitação, e agora essa compra irregular. Se a gente mexer os papéis, certamente vai encontrar muito mais coisa. A Assembleia tem que agir e vai agir com essa CPI, que deve ser processada nos próximos dias aqui na Assembleia. O governo do estado garantiu que vai ser aberta uma sindicância para apurar a compra e também um inquérito na Polícia Civil para investigar se houve crime contra a administração pública. Uma servidora que seria responsável pela aquisição dos equipamentos foi afastada das funções. Cuidado redobrado, que é o que o setor de compras deveria ter adotado, e por isso instaura-se os procedimentos devidos para que a gente esclareça o porquê dessa tomada de decisão pelo gestor local, né, pelo responsável por compras e também pelo setor de pagamentos, para que isso venha a lume e que a gente possa, então, trazer o esclarecimento à população de Santa Catarina. Aqui comigo no estúdio agora o comentarista político Roberto Azevedo. Roberto, várias frentes de investigações investigando o mesmo caso ao mesmo tempo. Isso ajuda ou atrapalha? Olha, a avaliação humana é de que atrapalha. Atrapalha porque você tem o jogo de ego político da CPI, na Assembleia, o que é algo normal, é dentro dos conformes, diríamos assim. Mas você tem 2 unidades do Ministério Público Estadual investigando, você tem a Polícia Civil investigando, você tem sindicâncias administrativas internas do governo, tem o MP junto ao Tribunal de Contas também de olho, o Ministério Público vai agir e o Tribunal de Contas também, e tem ainda uma ação civil pública no Poder Judiciário, que já determinou o confisco de 33 milhões dessa empresa aí, a tal da Veigamed, que garante que vai entregar os respiradores, sabe-se lá quando. Mas o grande problema é esse. Quando é que esses órgãos, essas pessoas, vão conversar sobre um único tema, sobre todas as investigações que apurarem? Vão sentar para conversar? Vão fazer uma coisa racional, uma investigação só? Ou vai ficar aquela, a minha investigação é melhor que a sua? Isso é inadmissível. Então, o ego pode atrapalhar, sim, essas investigações. Se não chegarem à mesma conclusão, a coisa vai se arrastar por ainda mais tempo. E o pior que isso, nós conhecemos, por exemplo, o ego político. O ego político é muito maior do que qualquer ego administrativo. Mas todos deveriam concorrer para resolver o problema e responder as perguntas que não foram respondidas. Afinal de contas, esse não era o governo que teria supercontroladoria, supergovernança, que nem um papel, nem uma nota passaria em branco? Passou tudo, gente. Tudo. Dito isso, um grande abraço e até a próxima. Até a próxima. Obrigada pela participação, Roberto. E aproveita para falar boa tarde para todo mundo, que a gente já encerra o meio-dia, Catarina, por aqui. Obrigada por sua companhia. Até amanhã. Boa tarde, bom feriado, né? Bom feriado, mas eu tô aqui amanhã ao vivo. Não estaremos.